convido os irmãos que estão lá fora, se aproximem para que nós possamos dar início ao culto de Deus essa noite. Saudamos a todos aqueles que estão presentes, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queria convidar os irmãos que podem, vamos ficar em pé, abrirmos a palavra de Deus, dando início ao culto de Deus essa noite, capítulo 110 do livro de Salmos, e vamos ler juntos, numa só voz, todo esse salmo, salmo de número 110. Diz assim a palavra de Deus, todos. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro, seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Amém. Palavra de Deus. Vamos acompanhar a oração que nosso irmão João Nauber vai fazer nesse momento. Que Deus possa aceitar o culto que estamos aqui nessa noite para prestar a Ele. Oremos. Grandioso, maravilhoso Deus, Deus que por graça e somente graça nos traz neste momento aqui, como povo teu para cultuar, adorando, louvando, ouvindo a tua voz. Senhor, que nessa noite, os nossos louvores, a adoração que entoamos, que o nosso
nosso coração, Pai, esteja totalmente ligado a Ti, Senhor Deus. Senhor, que ao falar por meio da vida do Teu servo, que nós, Senhor Deus, de coração realmente, Pai, entregue e humilde, possamos ouvir a Tua voz, de fato, e ter a nossa vida tocada por Ti, naqueles pontos, Senhor Deus, que só o Senhor sabe que nós precisamos, para que neste primeiro dia, neste início de semana, Senhor Deus, Ele possa fluir pelos próximos. Abençoa-nos, Pai amado, maravilhoso, que tudo isso de fato seja para a Tua glória, que seja para, de fato, adoração ao Teu santo nome. Que Teu Espírito nos conduz em cada momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar e vamos louvar a Deus com o hino que vai ser projetado. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado o Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares e milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador. E ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamar. Mil vezes mil louvores a Cristo tributar. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, iniciamos o culto em adoração a Ele. Nesse momento, nós vamos participar, momento de confissão de pecados. Abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Acompanhe a leitura que eu vou fazer dos versículos 12 até o versículo 17. E assim estaremos participando desse momento de confissão de pecados. Colossenses 3, de 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja por palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Deus sonde os nossos corações e nesse momento vamos ter uma oração individual, oração de cada um de nós, de confissão de pecados. E logo depois de alguns instantes, vamos pedir ao nosso irmão Frank que faça uma oração em voz audível para que nós possamos participar desse momento de confissão de maneira coletiva. Vamos orar individualmente nesse momento. Grandioso Deus, nós nos rendemos diante da Tua santidade, da Tua beleza, da Tua majestade, da Tua grandeza, ó Deus entronizado sobre os querubins. Aqui nos humilhamos perante a Tua face. Não somos dignos, ó Deus, de estarmos reunidos aqui para te adorar. Mas aprove ao Senhor nos amar primeiro. Porque o Senhor nos amou primeiro quando éramos ainda pecadores. É que estamos aqui nesta noite com essa liberdade para te louvarmos, para te adorarmos, para juntos como igreja tua engrandecermos o teu nome. Mas reconhecemos que ainda somos falhos, ó Deus, que ainda somos pecadores. A Tua palavra diz que nós somos inclinados para a prática do mal. A Tua palavra diz que nós nem sabemos discernir as nossas falhas. E é por isso que nós queremos te suplicar misericórdia sobre nossas vidas neste momento. Nós pecamos constantemente contra o Senhor, seja com pensamentos, seja com palavras, seja com atitudes, e humilhados, rendidos a Ti, reconhecendo a Tua santidade, a Tua perfeição, reconhecendo que o Senhor abomina o pecado, mas ainda assim nos amou sendo nós pecadores. Nós queremos te pedir perdão por todo e qualquer pecado que pese sobre nós. Seja ele revelado, Senhor, seja ele oculto. Tem compaixão de nós e apaga todas as nossas transgressões diante de Ti, com o preciosíssimo sangue de Jesus. É em nome de Jesus, Senhor. É em nome de Jesus. Somente no nome dele que nos achegamos a Ti e te pedimos perdão. Amém. Amém, Senhor. Vamos ainda cantar um hino, fazendo parte desse momento de confissão.
Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso seguir-a sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais nessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que eu dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem as bênçãos, o reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Concluindo esse momento, vamos ler ainda mais um versículo. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Vamos ler, fazer uma leitura alternada. Abra a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5. Pediria aos irmãos que podem ficar em pé e podemos participar de uma forma alternada, esse trecho da Palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 até o final do capítulo, versículo 14. Diz assim a Palavra de Deus: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus não resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, e depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar,
A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos, nesse momento do culto, poder participar cantando mais um hino em louvor e adoração ao nosso Deus. E nesse momento temos a oportunidade de vir até aqui à frente e trazer aqueles que vieram preparados seus dízimos e ofertas. Vamos louvar ao nosso Deus nesse momento. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Oremos. Santo Deus, Pai de misericórdia, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que temos, Senhor, de devolver a Ti dízimos e ofertas, Senhor, de ter a oportunidade, Senhor, de colocar, Senhor, nossas súplicas e orações diante de Ti. E nesse momento, Senhor, do culto, Senhor, devolvendo a Ti dízimos e ofertas, Senhor, e rogando, Senhor, que Tu seja com o conselho, Senhor, na administração desses recursos, Senhor. Seja com o tesoureiro, Senhor, capacitando e dando esmero, Senhor, no trabalho a ser feito, Senhor. E ser conosco, Senhor, nos sustentando com mais da Tua graça, misericórdia e favor, suprindo, Senhor, nossos irmãos materialmente, Senhor, e sobretudo, Senhor, espiritualmente. Trata conosco, Senhor. É a oração que fazemos, gratos por tudo em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nosso pastor vai nos participar no momento com oração pastoral. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos nos colocando diante de Ti em oração, nesse instante para suplicar ao Senhor Tua bênção sobre a nossa vida, suplicar a bênção sobre a igreja do Cambeba, para que esta igreja continue crescendo aos Teus pés. Dá-nos fidelidade, dá-nos diligência em fazer a Tua obra.
Dá-nos cada vez mais amor ao próximo. Dá-nos vida aos teus pés, amor à tua palavra, apego, ó Deus, à vida de oração. Pai, pedimos que dia após dia o Senhor renove o nosso coração. E se há alguém que abandonou o primeiro amor, Senhor, que o Senhor fale ao coração, que o Senhor inflame o coração para que volte, Pai, para o primeiro amor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pedimos a tua misericórdia sobre aqueles que estão frios, que estão quase resvalando os pés para distante do Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, desperte-os, Pai, acorde-os. Não deixes, Pai, que eles se apartem do Senhor. Ó Deus, dá-lhes vontade de estarem com o coração sempre contrito, buscando ao Senhor, se apartando, ó Pai, de um mundo tão mau. Pedimos também tua bênção sobre os filhos desviados. Quantos pais oram pelos seus filhos, certamente em nosso meio também. Pedimos, Pai, que o Senhor atenda a oração do teu povo, traze-os de volta. Ó Deus, traze esta alegria ao coração dos teus filhos de verem os seus filhos andando na verdade, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia. Pai, nós te pedimos também pelos enfermos. Ó Deus, certamente são muitos os nomes, alguns com esta virose e não podendo vir à igreja hoje. Tem de misericórdia dos teus filhos. Lembramos de outros também, Dona Ana, a mãe do presbítero Fernando, Seu Francisco, pai do Pedro Davi, Dona Zélia, Pai, tua serva que tanto tempo tem lutado. Ó Deus, dá bom êxito à tua serva no seu tratamento, Pai. Da mesma forma, a toda a sua casa, dá saúde para que aqueles que a cercam possam ter disposição física, Pai, para ajudá-la nesses dias. Pedimos também tua bênção sobre o presbítero Laeldo, o diácono Mariano. Ó Deus, servos do Senhor, ficaram aqui um bom tempo. Ó Deus, o presbítero Laeldo desenganado pelos médicos, mas firme no Senhor, e isto é graça do Senhor, e pedimos, continua sustentando o teu servo ali, para que ele continue sendo bênção onde ele chega com o seu testemunho de firmeza mesmo em diagnóstico de morte. Ó Deus, pedimos tua bênção também sobre nosso irmão Emerson, com o seu joelho. Abençoa, Pai, dá sabedoria aos médicos. Tanto tempo também que o teu servo tem tentado esses tratamentos, e pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida do teu servo. Ó Deus, pedimos, Pai, que o Senhor, por misericórdia, também ajude-nos, Pai, sobre a nossa eleição de diáconos, ainda daqui a um mês, mas nós te pedimos, dá-nos sabedoria. Levanta servos do Senhor para trabalharem com diligência na tua obra. Dá sabedoria à tua igreja para votar conforme a tua vontade, como o Senhor quer. E dá-nos a graça de continuarmos crescendo, honrando ao Senhor em tudo o que fizermos nesta igreja. Porque nós não queremos simplesmente crescer em números, mas queremos crescer no conhecimento do Senhor. Queremos glorificar o teu nome. Queremos testemunhar do quanto o Senhor é bom, da salvação bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos esta graça. Pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pedir à igreja que fique de pé e vamos louvar, continuar louvando ao nosso Deus, através de cânticos espirituais. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao
Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza
da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas na terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Podeis sentar-vos. Boa noite, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar a exposição da Escritura lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dando continuidade, mas agora no versículo 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Para a leitura até o versículo 11, os irmãos acompanhem atentamente a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós mesmos, em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido e amado, mais uma vez estamos diante da Tua palavra bendita, santa, inerrante, palavra do Senhor. E nós suplicamos por misericórdia. Senhor, fala ao nosso coração. Tem misericórdia de nós nesta noite e nos alimenta, Pai, com a Tua palavra. Dá-nos ouvidos atentos à Tua voz. Dá-nos que o nosso coração esteja aberto para entender a Tua palavra. Ó Deus, porque queremos guardar no coração a Tua palavra para não pecar contra o Senhor. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos nesta noite. Fala conosco, Senhor. Queremos sair daqui hoje certos de que ouvimos a Tua voz, certos de que o Senhor falou com a Tua igreja. Ó Deus, faz isto por misericórdia, porque não merecemos nada. Edifica-nos com a Tua palavra. Queremos ouvir mais do Senhor Jesus Cristo. É o que pedimos no nome dEle, pelos méritos dEle. Amém, Senhor. Não é incomum, irmãos, ouvir discursos bonitos sobre a pessoa de Cristo e dizer, olha, Jesus foi um grande mestre. Eu admiro Jesus. Jesus arrebanhava multidões. As crianças queriam estar com Jesus. Tudo isso é verdade. Mas alguns apontam para a pessoa de Cristo como se a pessoa de Cristo se resumisse a uma pessoa agradável. Alguns vão um pouco além e falam, olha, ele era um grande profeta. Aliás, o islamismo até pensa que Cristo foi um grande profeta. O espiritismo dá algum tipo de honra à pessoa de Cristo? As falsas religiões, boa parte das falsas religiões apontam para a pessoa de Cristo como uma boa pessoa. E algumas até podem dizer, não, ele era um ser iluminado e ele certamente conquistou a salvação. Mas Cristo não se resume a um mero homem que viveu a sua vida de modo iluminado. Cristo não foi só um bom amigo ou um grande mestre, um sábio. Foi um dos maiores sábios da história. Não foi só isso. Você pode também se deparar com a seguinte pergunta. Tá bom, você está dizendo que Jesus é Deus. E por que Deus precisou vir? Por que Cristo precisou vir? Não, talvez não precisasse Cristo. Aliás, se fosse só para ser um bom exemplo, um bom mestre, um bom amigo, de fato, não precisava vir o Messias. Bastava exemplos humanos. Deus capacita homens para serem bons exemplos, para, quem sabe, o homem com força própria conseguir atingir uma humanidade perfeita. Mas não é só isso. A Escritura fala que Jesus é o próprio Deus encarnado que habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. A Escritura diz, os discípulos atestam, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não era só mais um homem iluminado, somente um bom mestre. Não. A vinda de Cristo não foi por acaso, mas foi a forma estabelecida por Deus e forma perfeita e única de salvação, demonstrando graça, misericórdia, amor e, ao mesmo tempo, ira, juízo, revelando a completude do ser de Deus a um homem caído, somente por Cristo. Não existe outra possibilidade. A Escritura diz, não há dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos.
a encarnação do Filho era necessária para a salvação. Muitos têm negado e até se dizem cristãos. Ah, não, Jesus Cristo em carne. Não, isso aí foi uma figura de linguagem que os apóstolos... Não, alguns chegam a menosprezar essa doutrina tão séria da Escritura. Mas o que está por trás da encarnação do Filho e na sua origem, a Escritura vai mostrar, tem relação direta com a queda, porque o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Deus falou para Adão, no dia em que desse fruto vocês comerem, vocês certamente morrerão. Morte. E a morte de fato adentrou por causa da queda. E aí, alguém pode dizer, mas estender a mão, comer de um fruto, que pecado tão simples para provocar... Não, meus irmãos, é porque o pecado é algo terrível, danoso. O pecado é gravíssimo. O menor dos pecados, menor entre aspas, o menor dos pecados, aos olhos de Deus, é odioso porque Deus é santo. E ao se deparar com a queda, imagine e pense profundamente como a ofensa ao Senhor é grave. Porque a queda, o menor, entre aspas, dos pecados, é pegar a criação de Deus, pegar as dádivas de Deus para usar em afronta a Ele. O menor dos pecados é gravíssimo aos olhos do Senhor. Por causa da queda, a Escritura diz que todos pecaram, todos, indistintamente, todos se fizeram inúteis diante do Senhor. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Ninguém. É por isso que, de fato, salvação é algo impossível. É impossível. É impossível qualquer um de nós sermos salvos. Sim, mas eu não creio. É porque Jesus diz, é impossível aos homens, mas para Deus não haverá impossíveis. Porque salvação é obra de Deus. Então, diante desse cenário de queda, Deus providencia a redenção na pessoa de Cristo. Porque Ele é gracioso, Ele é justo juiz. A Bíblia fala que Deus sente indignação todos os dias contra o pecado. Se você fica indignado contra alguém que corta a fila no banco, ou sei lá, em algum canto, ou indignado por um desvio absurdo de verba de um hospital, Deus fica indignado diariamente com os pecados, com os pecadores. A Escritura diz que Deus não tratará ninguém como inocente diante dele. E, revelada a sua ira a Adão, expulso da presença de Deus, Deus também manifesta graça. E a graça se manifestou lá atrás nas promessas que apontavam para a pessoa de Cristo. Deus dá aos homens sacrifícios. Deus deu a Adão o sacrifício. E o que era o sacrifício? Era o derramar de sangue de um animal, imolar um animal precioso para quem peca, para que ele entenda que o pecado traz dano. Dano em todas as áreas. Era dano financeiro, era dano emocional, era dano para um animal inocente. O inocente pagando pela sua culpa. E aquilo já apontava para alguém inocente que pagaria definitivamente a culpa. Mas a Escritura diz que o sangue de animais não é suficiente para perdoar pecados. É por isso que os sacrifícios não paravam. O sacerdote ficava o dia inteiro. Imagine que se você estivesse em Israel, sendo o povo de Deus, no momento do sacrifício, o sacerdote estava aqui o dia todo partindo animais, você colocando a mão sobre a cabeça do animal que você levava para o sacrifício, e o sacerdote apunhalando o animal, você com a mão, era algo terrível de se ver.
O culto ao Senhor era com sangue, apontando para o sangue de Cristo. E o perdão genuíno era dado pela fé no sacrifício que haveria de vir para encerrar todos os sacrifícios. Graça de Deus, perdoando. Deus perdoando, mas ensinando sobre a fé no Messias. Deus deu ministérios de mediação. Profetas, sacerdotes e reis que faziam a mediação de governo, de serem boca do Senhor para o povo, de serem representantes do povo diante do Senhor. Tudo isso graça do Senhor, mas tudo isso insuficiente, porque todos eram pecadores. Todos pecadores diante do Senhor, fazendo sacrifícios sem perfeição. Mas Deus deu graciosamente isso para dirigir o seu povo em um mundo hostil por causa da queda até a chegada do Redentor, e foi assim. Mas daí nós temos o aspecto. Era necessário alguém que findasse o sacrifício. Os sacrifícios seriam intermináveis até a eternidade. Porque nós pecamos e o nosso pecado ofende ao Senhor, ofende a santidade de um Deus eterno, e a ofensa à santidade de um Deus eterno merece o juízo eterno de um Deus santo. Mas esse Deus providenciou salvação. Homens santos não seriam suficientes. Se Deus mandasse alguém dentre nós e falasse, olha, eu vou colocar alguém aqui para morrer pelo pecado dos outros. Olha, isso é injusto, eu não fiz nada. Não é justo. Ou ainda, se ele fosse muito bom, se isso fosse possível, o sacrifício dele seria suficiente pela vida dele mesmo, pelos pecados dele. Ou talvez, se ele fosse sem pecados, ele poderia dar a vida por mais uma vida digna por mais uma vida apenas. Mas Deus, revelando justiça e graça na pessoa de Cristo, assume o dano. A ideia da encarnação do Filho tem relação com Deus assumindo o dano, Deus assumindo a culpa, o próprio Deus. Não um terceiro. Deus é o ofendido pelo pecado do homem, e o próprio Deus assume o dano, não um terceiro assumindo o dano. Além disso, tem de ser Deus com dignidade suficiente para todos os eleitos de toda a história. Tem de ser Deus teria de ser o próprio Deus para que tivesse intercessão suficiente ou capacidade de intercessão, dignidade na intercessão por todos os homens. Suficiente para todos os homens, mas eficiente somente para os eleitos de Deus. A Escritura fala, olha Israel, ainda que levantassem Daniel, Jó e Noé, não tem jeito. 3 homens. E o texto fala, a dignidade deles só seria suficiente para eles. Não tem como. É por isso que a Escritura mostra a necessidade da encarnação do Verbo. Jesus precisava vir, fazer-se carne. Animais não representam dignamente o homem. Então Deus desce da sua glória e faz-se homem. Deus assume o dano, a culpa na pessoa do Filho, da segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso texto, irmãos, versículos 5 ao 11, é um texto clássico na teologia reformada que embasam as doutrinas do estado de humilhação de Cristo e o estado de exaltação do Senhor Jesus Cristo, do Deus homem. Porque
Cristo já era glorificado, já era exaltado. Lembre da oração sacerdotal em que ele fala assim: glorifica o Filho para que o Filho tenha a glória que tinha antes, junto de ti, antes que houvesse mundo. Cristo já era glorificado. Cristo não precisava ser exaltado. Ele, sendo Deus, ele não precisava de exaltação, ele já era exaltado. Mas a humilhação e exaltação de Cristo apontam para a sua encarnação, para a necessidade dele assumir a natureza humana, pagar o preço do pecado por meio da encarnação, e a exaltação aponta para a redenção do homem. Nós vamos ver, então, esses dois aspectos. As crianças que estão anotando o tema, a humilhação e exaltação de Cristo. Humilhação e exaltação de Cristo. O primeiro aspecto é o da humilhação. O texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele começa, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando olhamos para este trecho, ele nos lembra, se você voltar algumas páginas, capítulo 2 de Efésios. A Escritura mostra a escalada do homem até a miséria do pecado. O apóstolo Paulo começa no capítulo 2, e em uma tradução mais literal de todo este trecho, dos versículos 1 ao 3 do capítulo 2 de Efésios, a expressão do texto grego começa: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Está mais à frente, e o tradutor, por causa do emaranhado da língua grega, ele optou por colocar no início esta tradução. Mas essa tradução, desta forma, perde a beleza que Paulo traz uma crescente da queda. O quanto o homem se aparta de Deus até chegar e receber e ser alvo da vida. E observe a leitura, começando com estando vós mortos. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo vai mostrando a escalada do pecado, o quanto o homem desce em humilhação de pecados. E aí ele faz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, aqui está a expressão, nos deu vida juntamente com Cristo. E para que nós tivéssemos vida, Cristo sofreu em si a punição destes pecados nossos. E Cristo vai e desce em humilhação por causa destes pecados. Assim como nós descemos no lamaçal do pecado sem o Senhor Jesus, o nosso destino é este. Cristo desce e se humilha e recebe as punições destes pecados até a cruz. E aí, voltando para o nosso texto aos Filipenses, como falei, esse texto embasa o que nós chamamos de o estado de humilhação de Cristo. E a teologia reformada, na história, ela desenvolveu, extraindo da Escritura sistematicamente, isto em alguns pontos. As crianças, se quiserem anotar, dentro de humilhação, a humilhação de Cristo se dá em 5 grandes aspectos. O primeiro deles é o da
própria encarnação e nascimento. O Deus eterno encarnou-se. O Deus infinito assumiu uma forma pequena e finita. É paradoxal, é incompreensível. Deus deixou de ser Deus? Não. Deus deixou de ser eterno? O Filho deixou de ser eterno? Não. Ele deixou de ser o Deus glorioso na sua essência? Não. Ele continuou sendo Deus. Jesus continuou sendo Deus. E o texto, quando fala, pois ele subsistindo em forma de Deus, a ideia aí é, ele é Deus de maneira perene. O seu ser é Deus. Não é uma ideia de, ele se tornou um Deus. Não, as testemunhas de Jeová afirmam isso. Não, ele foi um Deus minúsculo, criado pelo Deus Pai. Não, eternamente gerado. A ideia é, eternamente ele é o Filho de Deus. Em toda a eternidade foi assim. Ele assumiu a forma de servo e pense como um bebê, indefeso nos braços de uma pessoa. De fato, parece um paradoxo. Deus eterno ali, indefeso, tendo que seus pais fugirem juntos para o Egito. A Escritura fala, irmãos, que Cristo, que a sua encarnação e a forma que ele assume como servo, não foi, nós todos conhecemos, não foi em berço de ouro. O sacrifício que Maria e José fazem lá, após o nascimento, é de um boi? Não. Por que não foi de um boi? Foi uns pombinhos e rolinhas. Por quê? Porque isto era prescrito na lei para famílias pobres. Cristo nasce em manjedoura, Cristo tem uma infância pobre, conforme este texto aponta. Isso mostrando a sua humilhação como servo, como alguém que de fato não julga como usurpação o ser Deus. Cristo assume a natureza humana de Maria, mas ele é Deus, gerado pelo Espírito Santo, que envolve Maria e o poder do Altíssimo sobre ela, e ela concebe de um ser que é plenamente Deus e plenamente homem, em uma pessoa só. Não são duas pessoas brigando dentro da pessoa de Cristo, não. É uma pessoa, Deus, homem, mistério de Deus, revelado no tempo certo da história, na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo. E ele é gerado pelo Espírito Santo, e esta obra bendita e miraculosa aponta para a sua liberdade do pecado. Ele é livre da culpa do pecado. Mas, ao mesmo tempo, a sua natureza vinda de Maria não o livrou da dor, não o livrou da fome, da sede, dos sofrimentos, das angústias que ele sofreu. Não o livrou. Porque ele foi plenamente homem, como diz as Sagradas Escrituras. O primeiro aspecto da humilhação de Cristo se dá na sua encarnação, no seu nascimento. E a sua encarnação até já mostra, ele é Deus, porque ele se encarnou, ele é pré-existente. E ele é poderoso para encarnar. O segundo aspecto do sofrimento de Cristo fala da sua própria vida. Cristo sofre como homem, e andar entre nós certamente é um grande sofrimento. Você deve achar muito ruim andar no meio de pessoas que você julga chatas. Vou ter que passar o dia na casa de tal pessoa. Não suporto porque a pessoa é inconveniente, a pessoa é invasiva, a pessoa é isso, a pessoa xinga muito. Liga a TV, é só imoralidade, meus filhos ficam ali naquele ambiente, é muito ruim. Você deve sentir um pouquinho disso. Agora pensem, o Deus eterno, santo, 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 habitando no meio tão terrível como o nosso.
Lembre de Cristo falando: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Sofrimento. Talvez você já tenha ido em um ambiente do tipo um hospital mal cuidado. E você tem de usar um banheiro, por exemplo. Ou mesmo uma maca, um canto cheio de sangue, sujo. Como é terrível você andar naquele local. Ou ainda, se você já visitou uma favela, um bairro muito pobre, esgoto a céu aberto, e você vê as crianças brincando e você fala assim: como pode brincar num ambiente tão terrível desse? Irmãos, o Deus Santo estava em nosso meio. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, aqui andando, sofrendo, geração perversa. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis se ajuntar, mas é uma geração de coração duro. Vocês, imaginem Cristo multiplicando pães e eles vindo. Oh, que multidão linda. A igreja cheia. Não, Jesus, vocês vêm porque vocês querem só comer. Povo duro. E Cristo sofrendo ali no meio desse povo. Nós. Jesus sofre no Getsemane. A Escritura fala que ele suava sangue. Por causa dos nossos pecados, irmãos. A gente não sabe nem o que é chorar pelos pecados. Meus irmãos, nós precisamos suplicar a Deus verdadeiro arrependimento, porque o Filho de Deus suou sangue, deu sua vida. A cruz, meus irmãos, a cruz é o ápice do sofrimento. A Escritura trata o Getsemane e vai andando, e se alguém fosse ler essa história do Getsemane e parasse ali, você já ia ficar: olha que sofrimento. Se parasse no julgamento enquanto cuspiam no Senhor, enquanto chicoteavam, você ia falar: que sofrimento terrível. Coroa de espinhos, zombando, rasgando as vestes e repartindo, tirando sortes. Oh, que sofrimento! Mas, meus irmãos, o sofrimento não foi simplesmente cravos, espinhos, cuspidas, zombarias. Não foi somente este. O maior sofrimento é o cálice da ira de Deus derramada sobre ele em nosso lugar. E Cristo brada: Deus meu, por que me desamparaste? Homem de dores e que sabe o que é padecer. Cristo sabe o que é sofrimento. Está sofrendo? Lá em casa eu ensino e trago para mim mesmo. Quem sofreu mais? Foi Cristo ou fui eu? Então, para de murmurar. Eu não posso murmurar. Nós não temos nenhuma justificativa para murmúrios, irmãos. Porque Cristo pagou todo o preço em nosso lugar. Nós temos vida, salvação, alegria, companhia de um Deus eterno que anda no meio do seu povo, e estamos a murmurar por coisas pequenas. Terceiro aspecto do sofrimento de Cristo: a sua morte. Cristo deu a sua vida. O Deus encarnado está ali, morto, humilhado, plena zombaria diante daqueles homens. Certamente o inferno vibrando. Inferno como modo de dizer, porque inferno é o local para onde os demônios vão, mas os demônios vibrando. Cristo sofrendo o salário do pecado de Adão, de Noé, de Moisés, de Timóteo, de cada um que crê no seu nome. A morte não é momento de simplesmente: ele está com o Senhor, verdade, consolo. Mas é consolo, irmãos, porque morte é salário do pecado.
É por isso que morte, por mais consoladora, dói. Morte é juízo de Deus. Quarto aspecto do sofrimento: sepultamento. Cristo foi sepultado. Meus irmãos, sepultar mortos é uma prática da Escritura que tem relação tanto com a humilhação que a morte traz, e você vai ao pó. Foi isso que Deus disse para Adão. Você vai voltar ao pó. Mas é por causa da humilhação de Cristo e da sua exaltação, da sua ressurreição, que nos é dada a esperança de como uma semente. É por isso que o cristão, em toda a história, e os judeus fizeram assim até Cristo, e os cristãos enterraram e não cremavam, por exemplo. Por quê? Por causa da fé na ressurreição. Esse corpo vai voltar dentre os mortos, porque Cristo se humilhou por esse corpo. Cristo se humilhou para que esse tenha vida. Cristo ressurgiu dentre os mortos para que ele também volte. E aí você vai ver o cuidado do povo de Deus com os corpos que morriam. Leve o meu corpo até Israel, porque o Senhor vos visitará. Foi assim com José, com Jacó. Abraão fez assim com o corpo de Sara, crendo na ressurreição. Lembre de Marta e Maria chorosas porque Lázaro morreu. E aí Jesus falou, olha, o teu irmão vai voltar a viver. E veja que a crença dela é: eu sei que ele vai voltar, porque no último dia ele vai ressuscitar. E Jesus: não, mas nesse caso vai ser agora. Porque quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Cristo traz um vislumbre do que será o último dia ali com Lázaro. Mas o sepultamento, meus irmãos, era sinal de derrota, humilhação, a própria vida sendo enterrada. Cristo. Mas em quinto e último aspecto da humilhação de Cristo, é que há na Escritura uma menção que dá a ideia de que Cristo foi ao inferno. Nós não vamos tratar agora doutrinariamente deste aspecto, mas o nosso credo apostólico fala que ele desceu ao Hades. E o que significa isso? Em resumo, é que Cristo foi decretado morto, seu corpo, apesar de não padecer de corrupção, porque havia uma promessa dada por meio de Davi, que o santo Messias do Senhor não teria o seu corpo decomposto, mas que o inferno subiu até a cruz. Cristo sofreu angústias do inferno na cruz. Cristo pagou o meu e o seu inferno na cruz. E se isso não impacta o nosso coração, irmãos, se isso não nos põe para pensar o quanto Cristo de fato sofreu, nada mais vai nos pôr para pensar. Mas Cristo de fato resolveu voluntariamente, ele não foi forçado. A Escritura diz: a minha vida dou, eu dou e eu tenho poder para reavê-la. Por quê? Porque ele é Deus. E ele de fato entregou a sua vida, e por isso o autor inspirado diz que ele entregou o seu espírito. Ele entregou o seu espírito. E diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deus encarnou, baixou até nós, se humilhou,
E o texto diz, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se humilhando, irmãos. Esvaziando-se, tornando-se servo. Mas nós queremos o quê? Primazia. Nós queremos ser reconhecidos. Nós cultivamos muitas vezes a arrogância. Às vezes no mero elogio. Aí o elogio às vezes bateu errado porque não foi só você que fez, mas você recebe. Coisas simples, pequenas. E o que Paulo vai dizer no texto, ele começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento. Não é sentimento de frio na barriga, que ele simplesmente que ele está falando. Ele está falando de você ter em mente isso. Coloque no seu pensamento, ponha na sua mente a vida de Cristo, a humilhação de Cristo. Olhe para Cristo. Cristo é o nosso alvo. Se Cristo, sendo o próprio Deus eterno, imutável, infalível, glorioso, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, se humilhou e fez algo que nenhum de nós teríamos capacidade de fazer, porque talvez por um justo alguém se anime a morrer. Por um justo eu morro. Eu vou dar a vida pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha mãe. Eu dou. Mas dê a vida por um bandido que fez algo terrível em sua casa. É assim. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É nisto que nós cremos, no verdadeiro amor que se humilha. E aí a Escritura vai nos exortar que nós precisamos ter este sentimento. É óbvio que perfeição nós não temos aqui até a volta do Senhor. Mas alguém que conhece o Senhor Jesus, que tem Cristo habitando no coração, tem o entendimento de que nós precisamos servir. É o que o texto diz. Assumindo a forma de servo. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Aqui eu já tenho 3 aspectos na humilhação de Cristo de aplicação, crianças que estão anotando, e adultos também. Aprenda a servir. Servir sem esperar nada em troca. O que é que eu e você tínhamos para oferecer a Deus em troca? Nada. Pecado. Murmuração em dias difíceis. É isso que a gente faz tantas vezes. Porque as nossas melhores justiças diante dele são o quê? Trapo de imundícia. Horror diante do Senhor. Mas Deus aceita pecadores como nós por meio de Cristo. E o seu serviço não foi condicionado. Amor incondicional. Serviço incondicional. Sirva ao seu irmão. Sirva, ajude, sem esperar em troca. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. A si mesmo se humilhou. Meus irmãos, nós precisamos... Olha, a Escritura do Senhor Jesus diz, aquele que quiser ser o maior entre vós, seja esse o que? Sirva o que serve. Aquele que se humilha. Aí você pensa assim, hoje aquela cerimônia de lava-pés, ela é tão minúscula. É fácil lavar um pé cheio de talco, cheiroso. É fácil lavar o pé de alguém que se ama. Cristo lavou os pés de Judas. E você acha que Cristo lavou os pés dele assim, vou lavar o pé desse miserável, murmurando? Não, verdadeiro serviço, irmãos. Serviço. Se Cristo não fizesse isso, que autoridade ele teria para dizer, amai vossos inimigos? Se tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber.
Cristo não fez uma encenação. Cristo serviu, se humilhou verdadeiramente para que nós aprendamos a se humilhar pelos irmãos, a servir. Obediência até a morte. Nós, às vezes, não estamos dispostos a obedecer nem para ganhar a vida, quanto mais para ganhar a morte. Obediência até a morte. Deus requer a obediência do seu povo. Mas o texto faz uma chave de virada, mostrando que Cristo não é um coitadinho que está preso numa cruz. Vamos celebrar o Cristo morto, o corpo de Cristo, Corpus Christi. Vamos fazer, coitadinho. Não, meus irmãos, Jesus é Deus, Ele prometeu que voltaria. Destruam este templo, em 3 dias eu reconstruo. Ele estava falando do seu corpo, porque Ele é poderoso, Ele disse que daria a sua vida, mas Ele tem poder para trazer de volta a sua própria vida, porque Ele é Deus, glorioso, eterno, Ele é a própria vida. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, é Cristo. E o texto diz, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou, que é o Deus Pai, o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí que Paulo vai mostrar, Cristo se humilhou, se esvaziou, desceu e foi até a cruz, e da cruz para o sepulcro. Mas Cristo não permaneceu morto, porque Ele é Deus. E Ele diz, pelo que Deus o exaltou, Ele deu o nome que está acima de todo o nome. O que é que está por trás disso? A exaltação, o estado de exaltação de Cristo, que também na teologia reformada é dividido, mas em 4 aspectos. Segundo ponto, crianças, a exaltação de Cristo. Na exaltação de Cristo, nós temos 4. E o primeiro deles é a ressurreição. É o primeiro ato da exaltação de Cristo, a ressurreição dentre os mortos. A pedra se moveu, meus irmãos. Não era uma pedra que um homem chegava lá e movia. Era uma pedra que fechava um sepulcro, selada com guardas, que ficaram atordoados com a glória da ressurreição. A pedra se moveu. Cristo ressurgiu dentre os mortos com poder, com glória. Pare para pensar que cena gloriosa. A Escritura fala que não foi somente Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Quando Cristo, a obra de Cristo, fez com que muitos mortos saíssem dos sepulcros, servos de Deus que haviam morrido naqueles dias, naquelas épocas, saíram dos sepulcros e foram entrando na cidade. Imagine na sua casa, batendo na sua porta, um ente querido seu, servo do Senhor que morreu. Você já morreu há 3 anos? Que susto! É porque Cristo ressurgiu com glória. A exaltação de Cristo começa na sua obra bendita, atestando de que, de fato, Ele ressurgiu dentre os mortos. E Paulo fala isso lá aos Coríntios, capítulo 15. E essa ressurreição, ela aponta para a nossa ressurreição. A exaltação de Cristo aponta para a exaltação do homem caído. Ele assume a forma de homem, recebe em si a justiça de Deus de modo passivo, recebendo a punição dos nossos pecados nele mesmo, para que nós fôssemos apresentados na sua ressurreição, homem glorificado, segundo Adão, representados nele de modo incorruptível. Paulo fala em 1 Coríntios assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Cristo ressurge dentre os mortos não mais com possibilidade de dor, não mais com possibilidade de sofrimento, de angústias na carne.
para que nós tivéssemos verdadeira esperança na sua exaltação. Para que nos dias mais duros que enfrentássemos nesta vida, olhássemos para aquele dia em que nosso corpo experimentará a incorruptibilidade. Corpo glorioso, Paulo continua e diz: semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Quando nós falamos de glória, guarde isso. Glória e nuvens. Fumaça, nuvens. Israel experimentou disso. Quando o tabernáculo foi montado, uma nuvem desceu, a casa se encheu da glória do Senhor. A Isaías, na sua visão, Isaías 6, e a casa se encheu de fumaça. E foi dito: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Era a visão de Isaías. Quando Cristo é assunto aos céus, e aqui é o segundo aspecto da sua exaltação, como Deus homem, a natureza humana sendo exaltada ali, restaurada. O reino de Adão sobre a criação, governe sobre todos os animais, sobre toda a terra, domine sobre tudo, domínio caído em Adão, é restaurado ao homem por Cristo exaltado. E aí, a Escritura fala que Cristo é assunto aos céus, e as crianças que estão desenhando, se quiserem desenhar assim, na humilhação desenhem uma cruz vazia. Não tente desenhar o Senhor Jesus Cristo. Desenhe a cruz. E na exaltação, você pode desenhar nuvens. Por que nuvens? Porque nuvem aponta na Escritura didaticamente para a glória de Deus. A glória de Deus. E a Escritura fala que Cristo é assunto aos céus e as nuvens o encobrem. E os discípulos ali presenciando a ascensão de Cristo, eles entendem: Cristo sobe aos céus em glória. Não mais o Cristo morto, mas um Cristo glorioso está assentado à direita de Deus. E esse é o terceiro aspecto. Ele se assenta à direita de Deus, como o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ali voltando para o Salmo 110. Se você observar, disse o Senhor aí, em caixa alta, versalite é o nome do recurso que a editora usa para traduzir aí. Disse o Senhor. Aí é uma referência a Yahvé, o Jeová, Javé, ao Deus da aliança. Disse o Deus da aliança ao meu Senhor. E aqui, provavelmente na sua Bíblia, se for a versão atualizada, está com S minúsculo. Aí é um S maiúsculo. Certo? Porque aí está falando de Jesus Cristo, do Messias. A referência de Davi é a dizer: disse o Deus da aliança ao meu Senhor, que é o Messias: assenta-te à minha direita. O Deus Pai dizendo para o Deus Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. E aí ele vai continuando mostrando o senhorio de Cristo, a destra de Deus Pai, dominando sobre todas as coisas, reinando. E esta é o aspecto que a Escritura traz, o terceiro aspecto da exaltação de Cristo como rei, como aquele que tem toda a autoridade, como aquele que é majestoso, que é soberano, que é Deus eterno. Glória que
tinha, antes que houvesse mundo, restaurado ali a destra de Deus. E o texto aos Filipenses vai dizer: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Cristo à direita de Deus como aquele que é o rei, que julga, que é soberano sobre tudo, mas ao mesmo tempo aponta para o retorno do rei. É o quarto aspecto da exaltação. O retorno de Cristo aponta para a sua glória, aponta para a sua fidelidade. Ele prometeu, ele há de voltar. Varões, o que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Cristo que vocês viram ser assunto aos céus há de voltar. Ele voltará. Nós temos verdadeira esperança, irmãos, porque o Senhor foi exaltado às alturas, está à destra de Deus e, de fato, ele há de voltar. E a sua volta aponta para a sua exaltação quando todo joelho se dobrará. E observe, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não tem como adulterar um texto desse. Sabe por quê? Porque lá em Isaías capítulo 45 diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. O Deus eterno falando: todo joelho se dobrará e toda língua confessará o meu senhorio. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. E aí Paulo vai dizer: é Cristo o Senhor. É sobre Cristo que todo joelho se dobrará. Porque Jesus Cristo é Deus encarnado. Ele se esvaziou, ele se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas ele foi exaltado, está à direita de Deus e há de voltar. E ai de mim, de você, se recusar o seu senhorio antes daquele dia. Naquele dia, até os ateus vão se dobrar diante dele e dizer: Cristo é Senhor, para a sua vergonha e no sentido pleno da palavra, e desgraça eterna, terrível juízo. Mas aqueles que se dobrarem diante do Senhor Jesus terão o privilégio de, naquele dia, se dobrar diante daquele que é o Rei maravilhoso, daquele que é o Pai da eternidade, daquele que comprou a nossa paz na cruz do Calvário. Nós temos esperança real, irmãos. É por isso que, de fato, até diante da morte, que é vergonha, que é terrível, nós podemos fazer o que Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 21 do capítulo 1. É porque Jesus Cristo foi exaltado e garante vida àqueles que têm o Senhor Jesus. Nós temos consolo verdadeiro na morte. O crente não se desespera com a morte. E agora, o que vai acontecer? Não, não precisa, porque nós temos verdadeira esperança em Cristo. Nós temos consolo real, e o nosso consolo, Paulo fala aos Coríntios, o nosso consolo transborda por meio de Cristo. Nós recebemos esse consolo e ainda consolamos outros. A exaltação de Cristo também, irmãos, nos dá verdadeira esperança sobre a vida, nos dá um olhar correto, irmãos. Apego material, apego a dinheiro, apego a coisas pequenas. Como isso? Se nós temos esperança de vida eterna, de restauração, de que tudo isso é de fato passageiro, o nosso olhar muda.
Aí, o serviço ao próximo visto na humilhação, naquele que se fez servo, tem pleno sentido. Eu não tenho nada, tudo é dele. Nós temos uma visão de mundo diferente. Porque Cristo humilhou-se, porque Cristo foi exaltado. O terceiro e último aspecto do nosso texto. Primeiro, a humilhação. Segundo, a exaltação de Cristo. E o terceiro do nosso texto é que a glória pertence ao Senhor. Não é para a nossa própria glória. O texto diz assim, versículo 11: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que providenciou a redenção, que planejou nossa salvação. Um Deus que eternamente dispôs todo o seu plano, decretou todas as coisas. A glória pertence a Ele. E a Escritura, o Senhor diz na Escritura, o Deus Pai dizendo: eu não divido a minha glória com ninguém. Não queira ser dono nem da igreja, nem de departamentos, nem de nada. Lembre-se, ao Senhor pertence a glória. Se a sua vida não tem este sentido, saiba, você é o mais infeliz de todos os homens. Você é infeliz, vazio, porque não tem sentido. A verdadeira vida está naquele que se humilhou em nosso lugar e que pode dar a verdadeira vida. E se você não tem, renda-se a Ele. Suplique: Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu preciso da Tua misericórdia. Muda a minha vida. Dá-me verdadeiro sentido. Eu quero vislumbrar Cristo. Suplique. Porque um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar, nos colocar de pé. Santo Deus e Pai, mais uma vez estamos diante de Ti. E nós queremos pedir misericórdia porque nós somos tão pequenos. Nós somos tão altivos, tantas vezes soberbos, orgulhosos. Nos achamos melhores que outros. Como se aqueles que não conhecem ao Senhor fossem menos dignos. Mas nós sabemos, Pai, que somos pecadores, merecedores do inferno, tanto quanto eles. E sabemos que o Teu amor nos alcançou por graça, e não porque tivéssemos nada. Mas nós queremos pedir que esta consciência promova em nós mudança, humildade, que nós tenhamos em nossa mente, que nós guardemos em nosso coração o mesmo que Cristo Jesus fez, não julgando com usurpação ser igual a Deus, mas assumindo a forma de servo, humilhando-se, servindo, obedecendo. Nós queremos isso, Senhor. Mas nós queremos também aprender a descansar na obra bendita de exaltação do Senhor. Porque esta obra nos garante vida plena, nos garante ressurreição, vida eterna. E nós pedimos, dá-nos um coração que passe a vislumbrar esta vida com olhar na eternidade. Certamente o nosso olhar para o próximo será diferente. Nós pedimos, tem misericórdia, dá-nos tristeza ao pecar, dá-nos amor, dá-nos zelo pelas Tuas coisas. Ó Deus, certamente a glória será do Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receber a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai. Que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Oh
Podeis assentar.